Olá, estamos começando mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre com a gente nesse horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, não é? Com as personalidades aqui da nossa cidade, da nossa região metropolitana, gente que discute, debate, aprofunda a notícia com você e, claro, discutindo e debatendo também os temas de interesse nacional, não é? Os telefones já vão para a sua telinha, não é? Duas linhas importantes à disposição aqui do telespectador que entra em contato com a gente para enviar a sua pergunta e, enfim, participar com o seu comentário e a sua opinião aqui com o Painel Regional. Pelas redes sociais, você sabe, sempre à sua disposição, facebook.com/painel regional, TV para a sua mensagem. O vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB de Santos conosco, e mais esta edição do painel, ao lado do Heraldo José dos Santos, e aqui à minha direita, satisfação recebendo também Wagner Moura, também vereador do PMDB, só que da Câmara de Cubatão. Manchetes dos jornais que fazem a parceria habitual aqui conosco, não é? O DL, que circula por toda a região metropolitana, Diário do Litoral, traz aqui na capa, Estado atinge a maior alta de desemprego em 4 anos, não é? 12% no primeiro trimestre. Mais números negativos ainda da nossa economia. Banha recebe aqui o DL, Heraldo também, e o Wagner ganha a edição de hoje do Diário do Litoral. Do mesmo grupo de comunicação, está aqui o Gazeta de São Paulo, que circula por toda a região do estado, trazendo na capa, acho que talvez seja o maior artista da história da política nacional. Está superando todo mundo, né? Cunha reafirma não ter contas no exterior. Ele fala o que quer, diz o que quer, faz o que quer, e quem quiser que vá para cima, desafia todo mundo. É uma coisa assim inacreditável. Está aí o Banha recebendo o Gazeta, o Heraldo e também o nosso Wagner Moura, né? E gentilmente enviado aqui pela nossa Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, está aqui o Diário Oficial DO de Santos, com esta manchete aqui na capa, né? Deixa eu centralizar um pouquinho mais. Concursos serão homologados antes do prazo da lei eleitoral. Muito bom. E a gente agradece e cumprimenta sempre aqui os nossos companheiros de bancada do painel regional. O vereador Banha voltando aqui à nossa mesa. Tudo bem? Prazer revê-lo, Banha. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde sempre especial ao doutor Heraldo José dos Santos. E boa tarde para lá de especial esse meu amigo, companheiro. Nós somos amigos há mais de 30 anos. Uma pessoa conhecidíssima em Cubatão, pessoa que veio do povo, literalmente já não se vê mais do povo, pelo povo, para o povo, era a Constituição, quando era respeitada, né? Mas esse veio. Wagner Moura, um amigo e meu irmão, a sua família tem um apreço muito grande, seu pai. Cortei muito cabelo lá com seu pai, lá em Cubatão. Já não tenho, quando tinha cabelo, né? E hoje vejo um expoente do partido do Movimento Democrático Brasileiro, pré-candidato a prefeito de cidade importante, o Polo Industrial de Cubatão, e foi presidente da casa, é presidente da casa, uma pessoa que eu tenho... Não, foi presidente. E eu tenho um profundo respeito pelo seu trabalho. E espero, o meu amigo Moura, que você tenha muito sucesso, não só na sua vida pública, sua vida familiar, saúde, vida longa, para que você possa realmente continuar combatendo o bom combate. A pessoa que a gente admira, tem um apreço e esse respeito que você tem por toda a sociedade cubatense e principalmente o povo da região metropolitana. É uma honra ser seu amigo, é um orgulho para nós ter um representante à altura do PMDB lá em Cubatão. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aqui aos vereadores Banha e Wagner Moura, aqui os expoentes do PMDB, só está faltando aqui, acho que o presidente Michel Temer nessa bancada Pedro hoje. Gouveia, lá de São Vicente também, né? Presidente do partido também, candidato, enfim. E o Pedro, tem mais... Acho que vai ter candidatura própria, acho que em quase todos os municípios da região metropolitana. Mas é só Jesus também. É só PMDB ou cadê os outros partidos? Não entendi. É só PMDB? Hoje? É? Não. Ah, bom. Então tá certo. A marca desse programa aqui é a pluralidade. Não, a bancada aqui é pluripartidária. É que a gente sabe que repórter é que nem cronista esportivo. A hegemonia. Ninguém sabe o time que torce. Vamos fazer questão de dizer.
Outros já dizem que não, é imparcial, não torce por ninguém, pelo contrário. Eu estava vendo até o jogo do seu time aí, o Corinthians. Agora tem até o recentemente. partido Temos um partido político. Tem até o partido corintiano, mas agora eu quero ver se esses cronistas vão se filiar no partido corintiano. De jeito nenhum. Completou já aí, Heraldo? Bom, então reforçar aqui o abraço aos amigos Banha e Wagner Moura e também a Camila, lá na ponta, e aos telespectadores que nos prestigiam. Muito bem, vereador do PMDB de Cubatão, com a gente o Wagner Moura, que presidiu a casa, é verdade, foi prefeito por 35 dias e está com a gente mais uma vez. Tudo bem, né, Wagner? Tudo bem, Botucão, um prazer imenso aqui, né, estou numa mesa seleta, né, com o meu grande amigo Banha aqui presente hoje, amigo que eu conheço desde pequeno, e tive o prazer até de fazer uma avaliação na pesquisa essa semana, e o Banha sendo o melhor vereador da cidade, todos os seus mandatos. Parabenizo ele pela sua atuação, porque é um vereador atuante. Aí torcemos o mesmo time, né, Banha? É verdade. Santos Futebol Clube. O Heraldo, né? Eu sou fã-clube do Heraldo, constantemente estou assistindo lá a televisão e estou acompanhando o Boturão e ele aqui sempre no painel regional. Wagner, desde aquele tempo, né, do Cidade de Santos, né, que ele é menino. Sim, Cidade de Santos. Existia o Cidade de Santos naquela época, né? Existia. Eu ia à Cidade de Santos, eu tive o privilégio daquela época de conviver naquela época também, da tribuna e Cidade de Santos. Então hoje estou aqui para a gente discutir assuntos do nosso PMDB e da cidade de Cubatão. Muito bem, nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado você revê através do YouTube os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro. Camila Lói com a gente mais uma vez, acompanhando a sua participação e toda a produção aqui da equipe do painel, não é, Camila? Isso Tudo bem? mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados do programa de hoje e boa tarde a você que está em casa. Além da nossa página no Facebook, também temos 2 telefones disponíveis para você entrar em contato conosco. Acho que está na sua telinha já os nossos números. Entre em contato com a gente, deixe sua participação, que sempre é muito importante aqui no nosso programa. Muito bem, olha, só para a gente não perder aqui não deixar passar, a vacinação contra a gripe, não é, que havia sido encerrada, enfim, vai ser prorrogada até junho, não é, de acordo com informações que foram divulgadas hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, o pessoal que ainda não conseguiu tomar, o público-alvo, né, crianças até 5 anos, os adultos, idosos depois de 60, as mulheres aí que estiverem grávidas, enfim, podem procurar os postos de saúde, porque a vacinação vai continuar. Bom, mas vocês vai querem... ser prorrogada porque está faltando, né, Boturão? Está faltando, né? O Ministério mandou aí uma série de dosagens, foi distribuída para alguns lugares, O pessoal enfim, tem não ido foi nos postos de suficiente. saúde e, lamentavelmente, não está encontrando. Não estão encontrando, infelizmente, o problema é grave, as pessoas sofrem nessa época do ano, a temperatura muda, faz frio, muita umidade, chuva, essa coisa toda, né? Vocês querem falar do PMDB, rapidamente? Eu queria que alguém explicasse o seguinte. Foi anunciado ontem, né, e publicado hoje nos jornais, nos sites todos, que as novas contratações do Minha Casa Minha Vida, assinadas pela presidente Dilma, nos seus últimos atos, estavam canceladas. Aí hoje o ministro das Cidades deu uma entrevista dizendo que, olha, não é nada disso. Não é? Recuou e disse que as novas contratações vão acontecer, o programa continua normalmente. A questão que envolve aí a questão das mulheres, né? Faltaram mulheres no Ministério do Michel Temer, os negros e essa questão do Ministério da Cultura, que virou uma secretaria, deu uma confusão danada. Várias mulheres aí famosas foram contactadas, Marília Gabriela, uma das atrizes mais famosas do Brasil, a loira, que me falha o nome agora, famosa, bonita. Bom, alguém vai lembrar o nome e vai passar Vieira. aqui para... Suzana Vieira. Não foi a Suzana Vieira. Suzana Também Vieira foi, já está um pouco passada no tempo. Mas foi citada Eu também. acho que foi esse citada momento... também. E aí tem outra questão também, que envolve a fala do ministro da Justiça, atropelou o presidente, de que ia mudar o processo de indicação do Procurador-Geral da República. Que não é da área dele, né? Que não é da área dele, tem nada a ver com ele, já foi falando, enfim. O que está acontecendo? A coisa foi meio atropelada, vocês acham? Está faltando o presidente dar um pito geral em todo mundo e botar todo mundo no seu devido lugar? Como é que é isso aí? Chegou agora? Quem?
Nós estamos analisando já os 100 dias do novo presidente Não, interino. estou dizendo essas confusões aí que estão acontecendo. Não pode ter dois Tá pesos e tá duas fal- medidas. Não dá para ter dois pesos. Tá faltando Esse é um ensaio. momento de grande desafio, é Olha, um momento de expectativa, é um momento que, até para aceitar um cargo hoje, fica difícil na situação que está o país. Para entrar no carro, para o carro funcionar, Sim, tem que entrar. porque não só ligar o responde motor. o presidente, responde também os ministros, né? Então, de certa forma, tem que ser feita uma avaliação, um levantamento de toda a situação, tem que vir a público informar como se recebeu o país, né? Eu acho que tem que ficar bem claro isso, porque isso é muito importante e vai ter que ter corte, porque na verdade o que está acontecendo mesmo é a crise que está atingindo até os municípios aqui na Baixada, principalmente, você vê aí que São Vicente com déficit orçamentário de 15 milhões, Cubatão com seu déficit orçamentário, todas as prefeituras, e não é diferente disso o país. O país hoje está passando por uma situação extremamente difícil. Eu estou vendo aqui no Diário do Litoral, Estado atinge o maior alto desemprego em 4 anos. Absurdo isso. Isso movimenta toda a economia, isso... a maioria das famílias desempregadas, é uma crise, é uma tremenda crise grande que a gente tem que tentar resolver a situação. E só vai resolver com o equilíbrio da economia. E para resolver o problema da economia, você tem que tomar atitude. Dizer o seguinte, havia um desgoverno. Eu acho que quem negar isso está fora de sintonia com o que acontece no Brasil nos últimos 4, 5, 6 anos, por aí, né? Então, realmente, a presidente Dilma não tinha mais condição de governar absolutamente nenhuma. O resultado do impeachment na Câmara foi nítido, 137 votos, já cansamos de falar isso aqui, dos 513 possíveis. Só que eu acho que os ministros não estão exagerando um pouco, não estão desrespeitando um pouco a figura do presidente, dando palpites e falando aquilo que não devem, na hora errada. Então, na hora de passar um pito em todo mundo, chamar todo mundo e falar, seguinte, vocês querem ficar, fiquem, mas vamos seguir uma linha aqui todo mundo, né? Porque senão fica essa coisa, desfaço hoje, amanhã eu faço de novo, agora é, agora não é, enfim, você não acha, Banha? Eu não acho, não. Não? Não. O que eu tenho achado é o seguinte, é que muitos filósofos e palpiteiros e os cronistas de plantão que se acham sempre o suprassumo da verdade. Só que eu não esteja entre esses aí. Não, você colocou a pergunta e é lógico que tem que dar uma dinâmica a essa sua pergunta. E dentro da pergunta, você falou, falta mulheres, faltam negros, Falta sim. Nós tínhamos quantos ministérios no governo Dilma? 32. Baixamos para quanto? 22. Deveria ter baixado para 23, mas... Sempre vai ficar devendo. Se você fez é porque fez, se não fez é porque deixou de fazer. Mas já vem com uma premissa do quê? De cortar na pele e de cortar na carne. Já está se cortando, já está se demitindo, já se está unificando, já está se buscando a temperatura e a profundidade desse rombo, desse buraco negro, quente, que veio, e o Michel Temer, diga-se de passagem, vem resgatar, tentar resgatar, ele como vice, é o interino, presidente interino nesses 180 dias, não adianta sonhar aqui com outras coisas a não ser com a economia. Porque não adianta a gente falar, eu vou nomear para o Ministério da Cultura este exponencial da cultura, vou botar na secretaria tal, no ministério tal, a dona Cora Coralina, vamos ressuscitar ela e vamos colocar ela aqui no Ministério da Educação. Não! Nós temos que acertar primeiro, tem remédio no país, tem vacina, tem médico, a saúde está ao contento. A educação tem escola para todos mesmo, é a pátria educadora que se falava tanto. Cadê o dinheiro? Cadê o pão sobre a mesa, que é o principal? A casa que falta pão, todo mundo fala, ninguém tem razão. Você vai lá, não tem emprego, tem 12 milhões de desempregados, a gangorra da Previdência sempre foi assim. Como é que funciona a Previdência, Geraldo? É muito mais de 12 milhões. Tá. A Previdência... A Previdência é o seguinte, o cidadão aposentou, já contribuiu, aposentou e ficou lá esperando. Quem está na ativa vai contribuir para aquele que está fora do emprego. Mas se você já tem 12 milhões de empregados, a balança já pendeu para o outro lado, já quebrou. Fora os rombos de fundo de pensão. Não, quebrou porque paga outros programas sociais que devem ser pagos, mas não com o dinheiro da Previdência. Todo mundo, mas vai chegar a sua vez aí. Vai chegar na sua vez, você coloca a sua régua aí. Mas a gente tem os postos de trabalho, está faltando emprego, a gente viu alguns feudos. O aparelhamento, como você bem disse no começo do programa, foi feito projeto de poder, plano de poder, plano da militância. Inclusive, escutava aqui de um
ex-ministro de Cultura, dizendo que existia, para você equacionar o Ministério da Cultura hoje, oxigenar e dar valor, e você contribuir com a cultura do nosso país, vai demorar 50 anos para depurar, porque o aparelhamento é tão grande. As válvulas centrais desse aparelho são por os famosos e famigerados artistas aí que milhões e milhões de reais despenderam do dinheiro do povo. Ou seja, é o pão e circo. Mas o pão está faltando, mas o circo está cheio. E os palhaços somos nós. E aí vem um governo do quê? Que não pode pensar em outra coisa, em trazer a economia para o trilho. Para tentar equilibrar esse déficit de pós-trabalho, voltar à credibilidade. Quem vai jogar dinheiro? Quem vai investir dinheiro bom num país de desordem, de desmando, de corrupção, de bandidagem, de levar vantagem, cada um com seus problemas? Não vai. Então você vai mexer em toda a cadeia econômica. Primeiro, o que está sendo feito e depurado é quanto custa? É auditoria por a ordem do Michel. Eu quero uma auditoria pasta a pasta. Quanto estamos devendo? E eu achei interessante essa junção do Ministério do Trabalho, da Previdência e da Fazenda. Porque da Fazenda entra, da Previdência sai. Então a gente tem que ver se está saindo mais do que entrando. Ninguém pode gastar, e os governos, seja aqui no estado de São Paulo, seja no norte do Paraná, seja no Nordeste. Pessoal, ô Moura, tem costume de gastar mais do que arrecada. A lei de responsabilidade fiscal e as pedaladas, elas não ficaram só com a Dilma. A Dilma foi, além das pedaladas, foi esse sistema corrupto que ficou aparelhado dentro do país. Agora, tem muito governador que precisa explicar e se equacionar, e muito prefeito tem que falar o que ele arrecadou e o que ele gastou. Porque o tratamento, se não for uno, isonômico, para todos os entes, seja da federação, seja os municípios, que vai ter agora um pacto, que está todo mundo aguardando esse pacto entre os estados, mas só pode fazer o pacto também, Botrão, depois que você saber o tamanho do rombo. Mas é isso que então, eu digo. tudo depende disso. Agora, se você só se pode você fazer falar tudo isso depois do tamanho, por que os ministros ficam não, mas você tem um time. Coisas é como que não você devem? tem um time, querido. Você tem o governador Alckmin também tem aí um time muito grande. E você tem um time, você começa a escalar o time agora, mas você não tem um time só de Pelé. Você tem um time do Butinudo. Você também tem um cara que vai dar porrada sobre a mesa. Uma das piores indicações que teve desse novo período aí, o período da esperança, o período do não critique, trabalhe, que é o slogan do Michel, é: aqui não tem crise, aqui tem trabalho. Então, o único que divorciou das nossas ideias aqui foi o secretário de Segurança Pública. Fraco. Já era fraco para o governo do estado de São Paulo. Alexandre de Moraes? Era um terror. Era um cara incompetente na área de Secretaria de Segurança Pública. Desastre. Desastre total. E nomearam essa alma como ministro da Justiça. Não Ele sei. tem uma linha muito próxima do Temer, né? Constitucionalista. É constitucionalista, mas ele é do PSDB, é cota do PSDB, junto com o Zé Serra. Então é um governo de coalizão que hoje não tem partido. Como diz o Michel, é institucional. Nós tratamos aí, o executivo vai ter que executar, o legislativo vai ter que legislar e o judiciário vai ter que julgar. Coisa que isso já se perdeu há muito tempo, que medida provisória é mato. Desde que eu me conheço por gente, desde o Fernando Henrique até a presente data, é medida provisória. Agora, precisa, nesse instante, um país com esperança, precisamos retomar essa esperança, porque parece que o país já está olhando com outros olhos, com relação a essas cirurgias que vão precisar ser feitas. Não tenha dúvida que o Michel Temer, nesse instante, está cometendo um suicídio político, porque vai ter que cometer medidas duras, enérgicas e até impopulares. Ah, mas vai passar para a história, né? Não, pode até passar para a história, mas vai ter que fazer o que ninguém fez até hoje. Melhorar um pouquinho. Botar o trem em cima do trilho e a economia começar a andar. Porque a economia andando, Boturão, você tem a certeza, o Heraldo experiente, pouco, né? se a economia tivesse trabalho, tivesse o cara levando o pão para casa, se ele tivesse emprego, ele não queria saber se é Dilma,
se é Pedro, se é Dito, se é Joaquim, daqui a pouco vem a Olimpíada, depois é o Carnaval. O povo brasileiro, infelizmente, só acordou quando a água chegou na garganta. Eleição antes do Carnaval. Foi isso. Agora, eu não vejo outro modo de se falar e de se pensar se você primeiro não acertar a questão econômica. Depois, vamos pensar na colocação dos negros, dos índios, dos brancos, das mulheres. Enfim, eu acho que tem que botar o país novamente no trilho econômico. Heraldo, a esposa do Carlos Alberto Risselli, meu Deus do céu. Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. Marília Gabriela, Bruna Lombardi. Teve mais outras 2 ou 3 que foram convidadas e acabaram Suzana Vieira também não foi. aceitando. Quem? A Suzana Vieira. Suzana Vieira foi também? Tá, Eu não estou lembrado. Quer Agora, comentar alguma coisa, Heraldo? Quer falar da Operação Janus? Eu acho que o presidente Temer tem que chamar os ministros e pedir para eles ficarem um pouquinho quietos. Tá vendo? Concordou comigo. Não, tem que ensaiar o slogan. E essa história da economia, fala o presidente e fala o ministro da Fazenda. Não Henrique tem esse Meirelles. negócio de ficar falando aí que o SUS é grande, que o SUS é pequeno, que vai suspender Minha Casa Minha Vida, não sei mais o quê. Todos esses programas, na verdade, têm que ser revistos, porque o governo que entrou agora, ele não sabe nem o que está encontrando lá. Então tem que ensaiar um discurso único. Esse negócio de ministro acender o holofote e quer falar, não pode. Porque aí fica ridículo, porque diz uma coisa hoje, amanhã nos jornais se retratam. E causa uma instabilidade muito grande. Eu acho que o Michel Temer tem que puxar o freio um pouco. A canga está muito solta. Vamos para o break, rápido intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional em instantes. Até já. Muito bem, sequência do nosso painel regional. Banha conosco, vereador do PMDB, ao lado do Heraldo. Também vereador do PMDB de Cubatão, Wagner Moura aqui com a gente. Já Camila, com participações importantes do telespectador que acompanha aqui o painel regional. Heraldo, você que gosta, né, está sempre atento a questões policiais, nova operação da Polícia Federal, agora em Santos. Operação Janus, investigando a prática de tráfico internacional de influências com pessoas ligadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São 4 mandados de busca e apreensão, 2 de condução coercitiva aqui na cidade, né? E uma das pessoas levadas a depor, Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da ex-mulher de Lula. Mora numa cobertura aqui na ponta da praia, tem um escritório ao lado da Polícia Federal, aqui no centro da cidade de Santos, né? E a empresa teria sido contratada pelo Odebrecht aí para obras em Angola, com dinheiro que foi financiado aí junto ao BNDES, enfim. E o sócio dele, que parece que assinava esses contratos, aí, José Emanuel Camano Ramos, se não estou enganado, né? É o nome dele. Bom, eu tenho a impressão, o Taiguara foi levado coercitivamente, né? Eu não sei se o sócio foi também, não tenho essa informação ainda. E as outras atuações aí, em outros locais aí também não temos ainda mais informações, né? A Operação Janus, né? Olhando para o passado e para o futuro, na verdade. Mas, na verdade, é uma espetacularização, mais uma da Polícia Federal. Já tinha parado com essas cenas, né? Mas voltou. Essa questão não é nova, esse empresário já vem sendo investigado há muito tempo. Não há necessidade para fazer todo esse espalhafato, para ouvir 3 ou 4 pessoas. Esse empresário também já foi ouvido. Quer dizer, é do lado da Polícia Federal aqui em Santos, no centro ali. Precisa essa mobilização toda para levar aos telejornais a viatura da Polícia Federal saindo e entrando do prédio? Não há necessidade, né? Quem quer investigar realmente, se quer investigar, investiga no sigilo e quando se comprova com provas, indícios fortes, leva o cidadão para a cadeia, apresenta a denúncia, ele vai ser condenado. Agora, essa espetacularização à toa, para ficar aí criando até uma situação de pode ser que aconteça alguma outra coisa extraordinária, como uma prisão do Lula ou coisa que o valha, não vai acontecer nada. Esse cidadão já foi investigado, a empresa dele já foi investigada, já estão de posse de documentos contábeis e fiscais e não havia necessidade de tudo isso. Realmente, está voltando ao tempo daquela situação que prendia-se à tarde, prendia-se pela manhã e soltava-se à tarde. Esse José Manuel é acusado de ser o laranja aí do Taiguara nessas operações. O objetivo final é saber se o ex-presidente Lula, durante o seu governo ou até depois, né, agia também em favor da Odebrecht nessas viagens aí que ele fazia pelo mundo afora,
para abrir mercado para o Odebrecht, enfim. Alguém tem dúvida? Porque essa empresa foi contratada pela Odebrecht, né? Uma terceirizada, para fazer obras lá fora, no país, Moçambique. Por falar em obras, a gente falou aqui no primeiro bloco sobre a questão que envolve o Minha Casa Minha Vida, enfim. Tem Minha Casa Minha Vida andando em Cubatão, ou Wagner Moura? Cubatão hoje tem um projeto lá do PAC 2, mas está em fase de projeto, né, que envolve a construção de 780 unidades na Vila dos Pescadores, o antigo Guará Vermelho. Então, e tem também o PAC 1, que de certa forma envolvia também o Minha Casa Minha Vida, mas em função do atraso na questão do uso do recurso, até porque está depositado, aqueles problemas que eu já citei várias vezes aqui, na questão do contratos, né, desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, não se iniciou o projeto ainda e o projeto hoje está fadado ao fracasso se você não tiver... Hoje não se dá para fazer nem as 4 etapas que existia na época, hoje só dá para fazer 2 etapas com o recurso que tem. Então não vai ter recurso financeiro suficiente para concluir o projeto. Então existe aquela ideia que eu falei aqui, que se fosse o governo, investiguei na questão da infraestrutura de acesso da Vila Esperança, até porque você tem lá esses 74 milhões, né, depositado na conta da prefeitura, todo ano está no orçamento. O orçamento tem que entender isso, que o orçamento tem verba carimbada no orçamento, e às vezes o orçamento líquido de Cubatão não chega a 800 milhões, né, e 1 bilhão e 300 milhões que tem de orçamento, o restante são verbas carimbadas que estão no recurso, estão lá no recurso da prefeitura, que não foram utilizados, uns são utilizados, que é a questão do Fundeb, e os outros são utilizados, que deveriam ser utilizados, que é o caso da habitação, não foi utilizado até hoje em função do atraso. Quer dizer que essa verba é depositada no cofre da prefeitura, Sim, a prefeitura tá que faz a gestão todo ano está lá, tanto essa verba do PAC 1, que é da ordem de 70 milhões, isso corrigido hoje deve dar uns 90 milhões. Mas foi depositado o dinheiro? Está lá depositado, o recurso está lá na prefeitura. Como o PAC 2, que é o recurso que foi liberado para projeto, né? Projeto de unidade habitacional e infraestrutura, que foi também depositado na conta da prefeitura, porque quando você vai viabilizar um projeto habitacional, primeiro você tem que fazer todo o projeto de infraestrutura da unidade habitacional, para depois você partir na questão da licitação. Isso é obrigação da prefeitura? Sim, tudo é obrigação da prefeitura, em convênio com o Ministério das Cidades. Então quem participa disso tudo? O Ministério da Cidade, a prefeitura e a Caixa Econômica Federal, que é o órgão que libera o recurso, né? E por muitas vezes o CDHU, porque é ele que representa, né, a habitação aqui no estado de São Paulo. Então sempre o CDHU está com contrato e está injetando também recurso para viabilizar o projeto, até porque depois esse recurso será vendido à população. Mas e Minha Casa Minha Vida vem através do CDHU? É feito através do CDHU? Minha Casa Minha Vida é um recurso do governo federal. Né? Somente o governo federal. Mas aí que está. Como para construção, você vai fazer um convênio com o CDHU. Viabilizar um convênio que você não consegue construir sozinho. Então, quer dizer, a prefeitura não tem uma empresa que possa construir. Né? Então você utiliza, todas as prefeituras, o Banha sabe disso, utiliza o CDHU, que que representa o Estado de São Paulo na Companhia de Habitação do Estado de São Paulo. Então por isso que existe esse convênio, porque o CDHU acompanha, de certa forma, as obras. Em Santos eu acho que não temos, né? Tem Minha Casa Minha Vida não, aqui? Tem convênio com o CDHU e tem a Coab. CDHU sim. E a que aqui tem a Coab Santista, né? E a gente também faz obras até em São Vicente, porque a Coab é muito antiga, né? Desde a época, antes de Oswaldo Justo existia a Coab. Baixada, né? E fazia Guarujá, fazia Baixada, fazia Santos, até Cubatão. A Coab chegou a fazer um projeto em Cubatão, né? Isso. Alguns projetos em Cubatão, a Coab com a Silva, Jardim com a Silva, Marechal Rondon. Mas o que chamou a atenção, Boturão, e nesse momento a gente fica até... nem sabe o que diz. Chamou a atenção uma medida da prefeita Márcia Rosa, essa semana que passou, onde ela disse que não ia atender mais ninguém no hospital. Ia cercar a cidade, eu não sei se ela ia botar uma roleta dentro do pronto-socorro, que só ia atender o cidadão cubatense. E a gente usa um sistema único, o SUS. E aí depois ela veio e falou assim, não, é calamidade pública. Ela revogou. Aí depois revogou, dizendo, não, mas estamos em sistema de alarme, emergência. Como é que é isso, Wagner? Quando cai essa bomba na cabeça da população, a casa do povo fica empolvorada. Os vereadores já... Na hora o Ildebrando, até conversando comigo, falou assim, pô, eu tive que correr, teve notícia lá que tinha gente com problema de vida ou de morte, e isso imagina Cubatão não atender mais ninguém, dá um colapso em toda a rede e a região, né? Mas ela conseguiu Por isso que a questão vai para judicialização, que sempre falam isso, né? Por quê? Porque você vai evitar de se atender a população dessas cidades, a cidade que recebe recursos do SUS, como é que você vai conseguir isso?
primeira coisa que vai acontecer vai ser uma ação judicial, né? E aí vai gerar aquela polêmica novamente. Então são ideias, né, antecipadas, que às vezes você toma decisões que na frente vai dar um tremendo prejuízo para a cidade e prejuízo para a população também. E aí hoje, Banha, é o que eu falo para você, a questão do recurso, eu até concordo que o governo do estado injeta muito pouco recurso na prefeitura de Cubatão. Nós temos um hospital hoje com 83% desse hospital é pago pelo município. É injusto isso. Então, de certa forma, eu constituí mesmo uma comissão na Câmara de Cubatão com os vereadores para fazer gestão junto ao governo do estado, no sentido de sensibilizar o secretário de saúde do governo do estado para liberar recursos para Cubatão, até porque é justo. Esse você está internando São Vicente. Esse sim deveria receber uma judicialização, porque conforme até o nosso colunista aqui, econômico, Rodolfo Amaral, que sempre está por aqui, ele fez um levantamento e tem um número assustador. São 2 bilhões e 700 milhões que o Estado está devendo esse repasse à Baixada Santista. Ou seja, a Baixada Santista, nessa conta é computada a Baixada Santista e Vale do Ribeira, que não chegou, deveria já estar dentro dos cofres dessas prefeituras, 2 bilhões e 700 milhões. Então, se está faltando, é porque ninguém repassou. E se não repassou, nós vamos ter que trabalhar com esse orçamento que fica muito difícil. Quem não tem problema de saúde hoje, né, Moura? E ainda mais que a incidência... O Hospital Municipal atende SUS. SUS, é só a SUS, atende a população, a população da Baixada Santista no todo. E aí, de repente, e a saúde, que, né, Banha, que é uma das prioridades de qualquer governo. Eu acho que a saúde não tem qualquer tipo de investimento, o investimento é muito pouco. E aí você vê, tem incidência hoje de Zika, incidência de HN1, essas questões todas, que isso requer até isolamento. Você imagina um hospital, que você consiga colocar no leito 3 pessoas, aí você de repente vai colocar só uma que tem que ficar em isolamento, né? Algumas doenças têm que ter isolamento. E de certa forma isso aí faz com que hoje o município tenha uma carga tributária enorme para manter essa questão do hospital. Então é justo essa questão de tentar receber recursos do governo do estado, até porque a saúde também é função dos entes federativos, União, Estado e município, né? Então cada um tinha que fazer seu papel. Quantos leitos de UTI nós temos em Cubatão? Lá em Cubatão tinha 250 leitos de UTI, né? Hoje foi reduzido, tem uma unidade chamada P2 lá em Cubatão, que chegou a ser fechado na época e se reduziu por metade de leitos no hospital. E essa é a grande dificuldade, né, Heraldo? A gente tem visto aí, até alguns jornais a nível nacional, a gente estava falando recentemente de uma matéria feita pelo Fantástico e pelo repórter, esse repórter de terça-feira, esqueço o nome dele, da Globo. Caco Barcelos. Caco Barcelos. Ele fazia uma análise, até um depoimento, que isso não é de hoje. Profissão repórter. Profissão repórter. Ele falava sobre a ciranda da morte, a roleta russa. Quem que o médico vai atender primeiro? Porque se ele tem um número já diagnosticado de falta de UTI, seja ela, porque são vários tipos, né, de UTI, UTI coronariana pediátrica, temos UTI neonatal, temos UTI adulto, temos UTI neurológica. Então são várias as especialidades e o que a gente está vendo, só analisando as 9 cidades, algumas têm, outras não têm, e hoje dentro das 9 cidades há um problema muito grave. Criança de 0 a 14 anos ou de 0 a 15 anos com problema cardiológico não pode operar na Baixada Santista. Não tem UTI coronariana pediátrica em Santos. Ou melhor, até tem, mas está fechada, sem funcionamento, sem gente e sem atendimento e sem médico, no Guilherme Álvaro. Então, se o Estado trata o Guilherme Álvaro, que aquele é o hospital das clínicas da nossa região, daquela maneira, como é que ela vai atender cada cidade? Essa questão da descentralização da saúde, a gente sonha há muito tempo. Mas vem aqui só com promessa. Aquele Davi Wip, ele está pensando que está no Sírio-Libanês. Lá tem tudo, o rico paga, tem dinheiro, vai pagar, cirurgia a qualquer momento. Mas quando chega aqui na nossa região, cadê os investimentos? O Hospital Guilherme Álvaro hoje está sucateado, está à mercê da sorte. E ali é onde todo mundo bate, Heraldo. Todo mundo vai ter que se tratar, passar por ali. Se não se tratar por ali, vai para Santa Casa. Santa Casa explodiu. E eu tenho medo, nesse instante, falando
com o Moura, que está vendo a realidade de Cubatão e a gente sabe da realidade de Santos, eu conversando com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, eu falei, prefeito, só vai ter que ter muita serenidade, muita tranquilidade, muita sapiência para envolver na abertura do Hospital dos Estivadores o Estado e a União. Porque o município não tem como pagar esse preço. Eu vi uma reportagem e depois da que porta aberta, Beraldo, não dá para ficar falando, botar catraca, vai falar. Não, abriu a porta, tem que atender. Então, antes de se abrir a porta, o Davi Wipp faz um exame de consciência, juntamente com o ministro da Saúde, dá uma olhadinha a mais para a Baixada Santista, aqui para a nossa região, vê o sofrimento e o calvário que as pessoas estão tendo para ter atendimento básico. Ninguém está falando em nada de excepcional. É atendimento básico, humanitário. Isso é questão de humanidade. Então, a gente tem que esperar. Não basta o município fazer um baita de um complexo e no final não ter o apoio do Estado nem da União. Hoje é o contrário, né, Moura? Então, o município é que tem que socorrer o Estado. Pode dar um raciocínio, eu vi uma reportagem do Paulo Alexandre falando que se ele tiver 10 milhões de reais, ele não abre o hospital. Então se ele tiver recurso do governo federal ou do estadual, ele não vai abrir o hospital, que vai ter condições de tocar. Agora a questão preocupante na Baixada é a questão de hemodiálise também. Acho que o Cubatão, por exemplo, já tinha que ter, né? Você tem um leito de UTI com 7 vagas, sendo uma única com hemodiálise. Então é complicado. Você tinha que ter tal a questão de renal na Baixada Santista. E o Cubatão também tem uma questão importante, né, Wagner, que é a questão do pronto-socorro, porque muitos acidentes acontecem aqui nas rodovias. Não, pior é isso. E também. Normalmente são encaminhados para o local mais próximo, né? que é de média e alta complexidade de situação. Você veja só, todas as rodovias cortam Cubatão. Né? Exatamente. E aí os acidentes são removidos para o pronto-socorro de Cubatão e o hospital de Cubatão. Então, quer dizer, usam o quê? Rodovias estaduais, você paga, e todos pagam pedágio. E o que é revertido para Cubatão? Sem contar a questão de ISSQN que a Ecovias paga, mas de certa forma, por ser cirurgia de alta complexidade, né, que envolve acidente de automóvel, você vê que tinha que ter mais recursos, porque são cirurgias caras também. Então, falta esse apoio do governo, no sentido de dar mais recursos para a cidade de Cubatão realmente. Isso aí é uma questão que a gente tem que cobrar. Agora, diga, em meio a essa crise, decreta estado de calamidade, depois estado de emergência, a prefeita parece que conseguiu uma proeza, conseguiu verba do governo federal nessa mudança de governo lá. Então, quanto que se conseguiu, afinal? Ela esteve em Brasília, né? Essa questão tem que conseguiu um aumento de 20% no repasse, mas essa questão tem que ser discutida e ver realmente o que se conseguiu. Na verdade, eu montei essa comissão de vereadores e eu estou pedindo informação ao governo federal e ao governo estadual quanto realmente se paga para o Cubatão, né? Para você saber exatamente o que está acontecendo, Leandro, porque às vezes você não sabe. A prefeita tentou viabilizar a verba, vamos ver se vai vir mesmo esse aumento, se vai vir essa verba. Temos que observar o que vai acontecer no final de tudo isso. E para a verdade, para você saber, você vai mandar ofício, eu estou aguardando o retorno disso, para me saber exatamente, fazer uma avaliação da cidade no todo, para saber o que a gente vai pedir. Isso é muito importante. Qual será o grande passo, na tua visão, qual será a grande missão, porque lógico, enfrentar crises, independente do município, estado, união, o futuro administrador de Cubatão sentou na cadeira. O que vai acontecer nesses próximos 30 dias de administração? Tentar tomar medidas para equilibrar o caixa, a primeira coisa, a economia do município. É o que eu falei, não é diferente da situação do país. Economia, depois a questão previdenciária também. Né? Porque você que falou uma coisa muito importante, a questão atuarial. Né? Você, os ativos, em tese, tinha que manter os inativos, não é isso? Perfeito. Tem que ter um equilíbrio. Isso não tem nem na nossa Previdência, nem no município, qualquer município. Isso está quebrando, o país está quebrando os municípios. Então a primeira coisa é equilibrar o caixa, né, e resolver a questão da Previdência em todas as cidades. Olha, tem um pedido de cassação tramitando na Câmara de Cubatão contra a prefeita Márcia Rosa. Vou pedir para o Wagner comentar, tentar explicar como é. Terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, né? Antes da gente ir direto e reto a Camila Aloy, como a gente está acostumado neste terceiro e último bloco, eu vou pedir para o Wagner Moura explicar aqui esse pedido de cassação que tramita na Câmara de Cubatão contra a prefeita Márcia Rosa, se isso vai ser votado em breve, enfim, Wagner, explica para a gente. Isso aí foi protocolado semana passada pelo pastor Walton em Cubatão, filiado ao PR, e na verdade isso hoje estava na assessoria jurídica da casa, hoje se encontra na Comissão de Redação e Justiça,
e hoje possivelmente deve sair da Comissão de Ação e Justiça para ser distribuído aos vereadores. Né? Então deve ser lido isso na primeira sessão ordinária, é o que diz lá o regimento interno da casa, deve ser na primeira sessão ordinária, que será terça-feira em Cubatão. E a prefeita já vai ser ouvida? Como é que é o trâmite? Não, o trâmite é assim, você faz a leitura, você coloca em votação, né? Aprovou a comissão processante com 8 votos, são 11 vereadores, 8 tem que aprovar, aí você cria a comissão processante, aí a comissão vai avaliar. Ainda vai criar a comissão processante. Aí a comissão vai ouvir a prefeita, vai ouvir, né? E vai avaliar a situação e depois sim, quando fizer o relatório final, aí coloca em votação e aí se tem a decisão. Mas isso ainda vai, muito tempo ainda vai passar ainda pelo... Ainda tem que se montar uma comissão, então tem que se passar também, que tem que ter 8 votos para passar. Então é só terça-feira que a gente vai saber o que vai acontecer. Moura, eu queria fazer uma pergunta para você. Você não estava ainda no Legislativo, estava servindo o Executivo, e nós tivemos um problema muito grave na região quando deu aquele engarrafamento, entupiu de caminhão na cidade, na região, e nós tivemos um problema grande. A Ecovias tinha um pátio regulador lá em Cubatão, e esse pátio regulador virou um terminal de contêineres alfandegado, numa área de 500 mil metros quadrados, onde se pagava 10 mil mês de aluguel. Como é que se chegou a um denominação? Sei que a Câmara fez um belíssimo trabalho de apuração, de investigação. Eu entrei com uma representação por Santos, a Câmara encaminhou também todos esses documentos para a Promotoria Pública do Estado de São Paulo e Promotoria Federal. Continua em andamento essas investigações? Como é que é isso? Sim, mas na verdade não só foi essa legislatura, várias legislaturas já fizeram o trabalho, fizeram o relatório. Vem de muito tempo, né? Então chegou à conclusão que na época o contrato foi feito de certa forma. Tanto que hoje não foi cancelado esse contrato nem em questão na justiça, a própria Ecovias. Né, comodato? Que contrato é ganhou, seria uma permissão de uso dessa área por 30 anos. Tal. Então, e qual era o preço mesmo? Explora isso aí, em troca disso, lá no caso a Ecopat tinha que fornecer alguma coisa para a cidade, a questão de pagas de esporte, por exemplo, né, bancar time de futebol na cidade, área esportiva, o que não foi feito até hoje. Então, na verdade, se paga um aluguel hoje para a cidade, a contrapartida é muito pequena, que envolve você, para ter uma ideia, é o seguinte, lá de os 20 imóveis alugados, só alugado de restaurante, né, um pagamento de um aluguel cobre o que é devolvido para Cubatão. Então, foi um contrato muito mal feito na época, que de certa forma prejudicou muito a cidade, e hoje a subsidiária da Ecovias, que banca aquilo lá, né? O contrato foi feito quando? No governo foi na época do governo do Ney. Foi eu acho que em 92 o contrato foi feito. 92 ou 98, uma coisa assim. Mas era para a finalidade, era pátio regulador de caminhão. Pátio regulador de caminhão. Aí desviou hoje foi um grande pátio regulador de caminhões. Né? Hoje dá um recurso enorme para a empresa e contrapartida o município perde com área cara daquela, uma área que hoje vale uma fortuna e a gente hoje não tem condições. Temos que aguardar o final dessa concessão para usufruir de uma área que é do município, que hoje quem está usufruindo é a empresa que está ganhando muito dinheiro com isso. Isso não dá nenhuma contrapartida para o município. Né? No momento, muito pouca, em função do que ganha. Camila Aloy, participações com a gente aí, Camila? Sim, bom, temos a participação do Kleber Santos do Casqueiro. Ele diz ao vereador: sou morador e estou eleito em Cubatão. Estou indignado com a inércia e a subserviência do Legislativo para o Executivo. Até o telefone e o combustível do SAMU foram cortados. O que mais vocês esperam para tomar alguma providência? Será necessário cortar os vossos vencimentos? Ele diz que é morador. Observa, e sempre assim. A Câmara, um bom governo sempre, né? O mau governo, a Câmara paga por isso, Banha. Isso que é verdade. Se a gente não fizesse absolutamente nada. Né? O parlamentar trabalha, só que todos têm que saber que o parlamentar é muito limitado. Né? Ele é limitado e não depende só de um vereador, depende de todos os vereadores. Você vê só, uma comissão de inquérito na Câmara, ela tem que ter maioria para passar. Né? Você montar uma comissão de inquérito. Para você, uma comissão processante, uma comissão de cassação de mandato, tem que ter 8 vereadores. Então você observa que num todo você tem que ter a maioria do apoio dos vereadores. E não é só isso. O Poder Legislativo é muito limitado. Você sabe muito bem que o Poder Legislativo ele não pode fazer lei que gera despesas, né? E de certa forma paga um preço muito alto por isso, porque praticamente a função do Legislativo é justamente fiscalizar. Fiscalizar, mas ele é limitado na sua fiscalização.
Então isso complica muito. E aí, por esse motivo, hoje, que eu estou me colocando ao executivo. Porque às vezes falam, olha, você foi vereador e o que você fez? Eu já tive a oportunidade, Banha, de estar presente lá no Legislativo e Executivo. E você sabe muito bem que o vereador ele faz requerimentos e indicações. E quando eu fui secretário lá de obras de Cubatão, de habitação, muitas coisas eu fiz, que eu fazia requerimento, que eu nunca consegui. E eu consegui realizar. Isso me deixou muito feliz. Tanto que eu fui candidato, fui eleito com uma boa votação, até porque eu fui um bom secretário. Então, de certa forma, você consegue fazer no Executivo um papel que você não consegue, de certa forma, fazer no Legislativo. Porque no Legislativo você é dependente, no Executivo tu não. Você é prefeito, tu vai lá, você prioriza com a população e faz as necessidades, né? E nesse mandato interino, que você ficou lá por 35 dias, eu pude observar, principalmente a relação harmoniosa, até por você ter passado pelas cadeiras do Legislativo, a relação harmoniosa e respeitosa, não só com o parlamentar, mas com todas aquelas pessoas, o judiciário, os parlamentares de outra cidade, as sugestões, essa fidalguia ao receber, principalmente as reivindicações dos empresários do polo industrial, os cortes. Então, você já passou um trecho aí meio difícil, né? E conseguiu, vamos ver se você consegue passar essa segunda lombada, né, meu amigo? Bom, mas tudo é governabilidade, né? Para você ter governabilidade, você ganha, e eu já falei que você não administra sozinho. Você administra as maiorias. É o que o Michel Temer exatamente está fazendo hoje. Ele está construindo, pegou a maioria dos partidos, né? Ele está compondo a base dele, porque tem que ter base. Porque você sem base, você não administra, né? E também ouvindo lá, né, quem você tem que ouvir, que justamente é a indústria, é o comércio, e é o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público. Que muitas vezes, às vezes você não vai até o Ministério Público, e o Ministério Público às vezes só quer conversar para tentar resolver uma devida situação que às vezes não recebe nenhuma informação. Protocola vários ofícios lá na Prefeitura e às vezes nem se responde os ofícios. Então, às vezes, é muita coisa, se vira uma ação civil pública, alguma coisa, nesse sentido, porque não foi conversado. Então, eu acho que a conversa, né, a união, isso é muito importante. Você ouvir as pessoas e ouvir quem de fato representa é importante para você administrar uma cidade. Camila, mais participações com a gente? José Marques, do bairro Boqueirão de Santos, perguntou ao vereador Banha: com este esvaziamento da banca de vereadores do PMDB de Santos, deixando você ilhado, existe a possibilidade de uma coligação partidária do PMDB com os partidos de oposição ao prefeito? Não vejo dessa forma, até porque isso já foi tratado anteriormente, não só com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e com a cúpula do PMDB estadual. Até para quem não sabe, nós estamos em Santos com uma junta provisória. Tudo que se resolve com relação à coligação ou à candidatura própria, primeiro a gente tem que passar por uma convenção. Depois da convenção, logicamente, se passa sobre as tratativas. Mas essa, principalmente de Santos, eu participei de algumas reuniões lá com o Caruso e com o próprio Baleia Rossi, que são os presidentes e secretário-geral do PMDB. E o PMDB, acho que foi o marinheiro da primeira hora, da primeira viagem, o aliado da primeira hora do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. É o primeiro partido com quem o prefeito tratou essa sua vontade da procura pela reeleição. E, logicamente, aquilo na política, o que é combinado é acordado, compromisso assumido é compromisso cumprido. E, logicamente, o PMDB, até estando citado nas pesquisas aí como futuro candidato, nem coloquei meu nome à baila para candidato a prefeito, coisa nenhuma. Fomos aí muito bem nessa última pesquisa, eu agradeço ao povo até no momento ácido que nós estamos passando no país com relação à aversão contra a política. Você ser citado já é uma grande felicidade e uma alegria. Agradeço a todos aqueles que citaram, mas o PMDB não foge dos seus compromissos e, logicamente, terá coligação, pelo menos por parte do PMDB, isso já está sacramentado. A não ser, eu não acredito nisso, que o prefeito mude de opinião, mas eu acho que também é um rapaz digno de palavra, um prefeito tem hombridade suficiente para cumprir esse compromisso político com o PMDB. Queria perguntar para o Wagner, rapidamente, não sei se tem alguém questionando isso aí com a Camila, sobre a questão da greve lá da Corsã, em Cubatão, não chegou nenhuma pergunta, né? Então eu queria que o Wagner falasse um pouco sobre esse mutirão aí, pilotado pela prefeita Márcia Rosa para a limpeza
e para o preparo das merendas nas escolas municipais, né? Então, a CUSAM há muito tempo está com esse problema. Enquanto não tiver um aporte, um dinheiro enviado para a CUSAM não consegue se equilibrar. A CUSAM também está agonizando e precisa ter uma solução imediata, né, de certa forma, e está demorando a tomar essa decisão e hoje se encontra na situação de caixa que está. Em função disso, aí se atrasa e as greves, né? E não vai se resolver enquanto não pôr o dedo na ferida. Na ferida é a prefeita mandar, né, um aporte para a Câmara, a gente tentar, né, dar uma assistência à CUSAM e equilibrar o caixa da CUSAM, que hoje não tem condições financeiras de pagar absolutamente os seus compromissos financeiros hoje. Enquanto não acabar a greve, continua o mutirão? Não, continua o mutirão. Eu acho por isso que a greve tem que acabar o mais rápido possível. Porque a greve, todo dia? Porque a greve ela envolve a merenda das escolas, a limpeza das escolas, né? Então é importante que se resolva a situação o mais rápido possível para evitar um prejuízo maior que está acontecendo hoje, justamente com as crianças da cidade, né? A educação é a prioridade do governo, então tem que se colocar dentro da ferida, e o que os pessoal da CUSAM quer justamente é isso, é receber em dia seus salários, né, seus tickets, sua cesta básica, essa situação. São coisas também que não começaram hoje, né? Então, mas já vem há muito tempo. Eu estava conversando nessa bancada aqui com o Pedro, e o Heraldo fazia parte também, o Boturão, e a gente falava, só mudou de nome, a Codesave, a CUSAM e a Prodesan, elas foram criadas no momento... São braços para determinados serviços. Com o tempo, os administradores foram mudando a finalidade. E com o tempo foram acumulando perdas, prejuízos. Você concorda com isso, Heraldo? Concordo. Essas empresas têm que voltar para a sua finalidade básica a que foram criadas, né? Porque, do contrário, vai ser sempre isso, Moura. Vão ter sempre déficit, né, nas suas realizações financeiras. Por quê? Por que não se contrata, por exemplo, não se repassa o serviço para essas empresas? CUSAM, Prodesan, Codesave, enfim. Quer dizer, contrata-se empresas de fora, terceiriza boa parte do serviço público e o município continua arcando com toda a estrutura dessas empresas públicas, que a cada exercício fecham no vermelho. Empresas de economias mista, né? Exatamente. E, na verdade, lá em Cubatão, a CUSAM trata da merenda, da limpeza das escolas e da questão da roçada na Secretaria do Meio Ambiente. Então tem dois contratos, contrato com a educação e contrato com o meio ambiente. Então, eu acho que hoje, para resolver essa questão imediata, que já não é um caso que acontece há muito tempo, o interessante hoje é se discutir isso com a Câmara Municipal de Vereadores mesmo e com quem dirige a empresa, no sentido de criar um aporte para a gente injetar na CUSAM e resolver definitivamente a situação. Tem mais alguém com a gente antes do encerramento? Temos a pergunta do Orlando da Vila Belmiro e ele perguntou ao vereador Banha. O que ganha a cidade a partir da maravilhosa propaganda do Porto de Santos veiculadas nas TVs? Olha, nós temos sempre que lembrar que o Porto é praticamente a mola propulsora das atividades econômicas em toda a região. Principalmente Santos, o maior porto da América Latina, 72% do que se produz, do que se movimenta, do que praticamente se importa de mão de obra, 72% da economia da região de Santos, por exemplo, é arrecadado pelo Porto. Então o Porto representa para o país hoje 35% do PIB, do escoamento que é feito pela importação e exportação. E se nós não falarmos, ou se não citarmos, e qual é a efetiva relação Porto-cidade, cidade-porto e porto e região, logicamente os meios de comunicação, eles têm que estar atentos, principalmente, não só os jornais, o rádio e a televisão, mas tem que divulgar, principalmente ao mundo e divulgar à nossa região, os problemas, as necessidades, os gargalos, quais as dificuldades, e que Brasília comece a jogar os holofotes mais para aqui, para a nossa região, porque nós trabalhamos com todos os tipos de carga que você pode imaginar. E não temos aquela atenção, até hoje, dispensada ao Porto de Santos. Do Porto de Santos foi criado vários portos pelo Brasil, mas infelizmente hoje os portos do Brasil não aquecem a infraestrutura que nós precisamos para fortalecer cada vez mais a importação e exportação. Vamos fechando o nosso painel regional. Agradeço aqui ao Banha pela presença com a gente aqui. Tem mais alguma coisa aí? Tem uma mensagem hoje do nosso querido jornalista Nilson Regalado, que manda para você, Boturão, e para toda a bancada, e esse fim de semana a todos os telespectadores, uma frase de Cora Coralina. Escalei a montanha da vida
removendo as pedras e plantando flores. Parabéns ao Nilson Regalado. Uma bela mensagem para as pessoas pensarem com calma, refletirem bem durante o final de semana. Obrigado ao Banha, obrigado Heraldo. Wagner, valeu pela presença, pela participação, obrigado. Camila está sempre com a gente de segunda a sexta, acompanhando a nossa produção e a sua participação. E a gente também sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Hoje a reprise 7h30 da noite, não é? Encerramento dos Jogos da Unisanta. Semana que vem, normal, às 8 da noite. Obrigado. Tchau.